Olá, gente, vamos para mais uma aulinha. Nessa aula vamos falar sobre padrões de tecnologia de rede wireless ou rede Wi-Fi. Vamos lá. As redes sem fio, o IE2E, Instituto de Engenharia de Elétricos e Eletrônicos, 802.11, que também são conhecidos como redes Wi-Fi ou wireless, foram uma das grandes novidades tecnológicas dos últimos anos. Atualmente, são o padrão de fato em conectividade sem fio para redes locais. Como prova desse sucesso, pode-se citar o crescente número de hotspots e o fato de a maioria dos computadores portáteis novos já saírem de fábrica equipados com a interface IE2E 802.11. Vamos aqui no próximo slide explicar quem criou, por exemplo, esse IE2E. Então, nós vamos trabalhar com padrões, tipos, entender a diferença entre os padrões diversos que existem de rede wireless, U e E2E. Então, nós temos vários padrões IE2E. Nós temos o 802.11a, o ponto 11b, o ponto 11g, o ponto 11n, e às vezes você nem percebe, mas quando você compra um roteador, essa informação ela aparece para você, ok? Então o que é isso? Vamos lá, o conceito é um conjunto de especificações que definem como os dispositivos devem se comunicar entre si e em redes sem fio. Então os números 802.11 refere-se a padrões de rede sem fio desenvolvidos nos Estados Unidos pelo Instituto em 1997 e que são usados hoje em grande escala. Tá? Então, hoje, tudo que você imaginar de rede sem fio, ela vai estar dentro de um padrão IE2E. Já as letras que acompanham esses números, A, B, G e N, determinam a faixa de frequência e velocidade que as redes operam. Uma rede IE2E 802.11g, por exemplo, trabalha na frequência de 2.4 GHz e tem uma velocidade aí de 54 megabits por segundo. O padrão G atinge distância de até 100 metros livres ou 50 metros com algumas barreiras. No caso, parede, madeira, espelho, como a gente já falou anteriormente. O IE2E 802.11n opera na faixa de 2.4 GHz e 5 GHz. Sua velocidade nominal chega a 300 megabits por segundo, 300 megabits por segundo. E a área de cobertura é estimada em 400 metros. Perceba aí já uma diferença grande. A norma N definitivamente supera todas as outras de maior velocidade, estabilidade e maior alcance. Então, se eu saio de 2.4 GHz para 5 GHz, eu tenho aí pelo menos o dobro de alcance. Então, eu tenho um aumento de alcance, eu tenho um aumento de velocidade. Para termos uma ideia da velocidade em megabits esperada por esta tecnologia, vejamos a tabela aqui abaixo. Perceba que nós temos uma tabela que tem o padrão, né, 802.11b, ponto 11g, ponto 11a e o ponto 11n. Veja que a frequência ela vai variar e assim como a velocidade, certo? Então, perceba que no 11b nós temos aí uma velocidade que varia de 5 a 11 megabits por segundo, certo? Perceba que na 11n eu vou ter de 100 a 200 megabits por segundo, tá? Então é uma velocidade bem maior, que é o que a gente trabalha hoje, né? Hoje a gente compra um roteador bom, ele vem já no padrão N, então uma velocidade aí considerável. Tipos de rede sem fio. Nós já falamos sobre isso lá no curso de rede local, nesse curso, né, lá no início. Porém, ela vai também existir aqui na rede sem fio. A gente conheceu a PAN, que é Pessoal Area Network, e aqui a gente tem a WPAN, que é a Wireless Pessoal Area Network. Então é uma rede local,
sem fio, né? Você vai ter a internet, que vai chegar até um access point ou até um computador, né? E aí esse dispositivo, esse hotspot, vai fazer a comunicação de tudo que for sem fio próximo a ele. No caso, uma câmera que tenha tecnologia, né? Um fone de ouvido, um celular, enfim, tudo que for da tecnologia Wi-Fi, impressora, teclado, mouse, o que for tecnologia Wi-Fi, sendo que mouse utiliza tecnologia Bluetooth. WPAN, Wireless Personal Area Network. Rede de área pessoal sem fio é um tipo de rede onde vários dispositivos, como celulares, estão conectados a uma rede sem fio disponibilizada em alcance pequeno, normalmente alguns metros. Está normalmente associada ao Bluetooth, antigamente chamado de IR. Além disso, possui um baixo custo e baixa taxa de transferência. Então, essa é aquela rede pequena, pessoal, que você usa muitas vezes com seus colegas de escola para passar uma foto de um celular para o outro. Esse é o exemplo de uma rede aí, WPAN. Nós temos também a WMAN, que é a Metropolis Area Network, né? Que é uma rede sem fio do tamanho de uma metrópole, de uma cidade, que se resume algumas vezes a alguns quilômetros, né? 2, 3, 4, 5 quilômetros. E que a gente tem uma foto para exemplificar isso. Perceba que eu tenho uma estação, né? Uma antena que vai fazer, vai servir como um hotspot, só que para um alcance muito maior do que o da WPAN. Então ela vai linkar com alguns prédios ou com outras antenas. Essa comunicação ela pode ser antena sem fio ou antena cabo. E aí você percebe como é que é feita a comunicação da WMAN. WMAN, Wireless Metropolis Area Network. Baseia-se na norma IE 802.16a. Tem de 4 a 5 km de alcance, como eu já havia falado. Tipos de rede sem fio. Nós temos também a tão conceituada e tão conhecida rede GSM, a rede que você utiliza no seu equipamento celular. Então, geralmente essa comunicação ela parte de um satélite que vai chegar até uma torre, né, as torres das telefonias, e das torres vai chegar até os equipamentos em si, né, vai chegar aí até o seu celular, por exemplo. GSM, Global System for Mobile Communication. Então, é uma comunicação de sistema global, né, para comunicações em dispositivos móveis, né, no velho mobile. É uma comunicação que a gente geralmente utiliza o dia inteiro, né? Uma tecnologia muito conhecida, muito popular, muito padrão, já que todo mundo utiliza algum tipo de celular, seja o mais básico, seja o mais avançado. Tipos de rede sem fio. Nós temos aí a rede Wi-Fi, que a gente já falou. Nós temos também a rede 3G. A gente costuma chamar de terceira geração. Perceba que aqui nós temos um roteador que tem suporte a 3G. Então eu vou plugar aqui um modem 3G, tá? E aí eu vou ter duas portas de rede local e vou ter uma antena para jogar esse sinal 3G, né, através de um roteador com tecnologia 3G para os meus dispositivos que estiverem próximo a ele. Então, o 3G hoje é uma realidade. Na verdade, a gente trabalha hoje com o 4G, né? Sendo que o 3G funciona como um 2G e o 4G vai tentar funcionar como um 3G, já que as operadoras nunca garantem, né, o que elas vendem. Tipos de rede sem fio. As tecnologias 3G permitem às operadoras das redes oferecerem a seus usuários uma ampla gama dos mais avançados serviços, já que possuem uma capacidade de rede maior por causa de uma melhora na eficiência espectral.
Entre os serviços, há uma telefonia por voz e a transmissão de dados a longa distância. Tudo em um ambiente móvel. Normalmente, são fornecidos serviços com taxa de 5 a 10 megabits por segundo. Então, é uma tecnologia que é de larga escala, né, de longas distâncias, porém, ela deixa muito a desejar porque ela depende de uma área, de uma antena que esteja próximo a você. Então, se você vai para o interior, muitas vezes seu 3G não vai funcionar naquela área. Por quê? Porque não tem uma torre para amplificar o sinal daquela operadora na qual você faz parte, logo você vai ter alguns problemas. Perceba que ele informa que as taxas são de 5 a 10 megabits por segundo. Na prática, a gente percebe que dificilmente chega a 1 mega de velocidade. Hoje a gente está na tecnologia, na era do 4G, que vem para suprir as necessidades do 3G e garantir um maior alcance, né, e uma maior qualidade de transferência de dados. Uma rede que precisa realmente melhorar. Então ela é restrita a algumas cidades, nem todo local pega, nos interiores ainda é impossível você trabalhar com 4G e a gente espera que venha a melhorar. A 4G está baseada totalmente em um IP, sendo o sistema de sistemas, e uma rede de redes, alcançando a convergência entre as redes de cabo e sem fio, assim como computadores, dispositivos eletrônicos e tecnologias da informação para prover velocidade de acesso entre 100 megabits por segundo em movimento e 5 gigabits em repouso, mantendo uma qualidade de serviço, né, o QoS, qualidade of service, qualidade de serviço de ponta a ponta ou ponto a ponto, de alta segurança para permitir oferecer serviços de qualquer tipo, a qualquer momento e em qualquer lugar. Então essa é a proposta do nosso 4G, né, de fornecer um serviço com até 10 megabits por segundo, chegando até 5 gigabits por segundo. Isso é um sonho, na verdade, né, que as operadoras aí, que a tecnologia vem a prometer, e cabe às operadoras ter tecnologia, ter antenas, ter torres que possam realmente garantir essa eficiência do 4G. Muitas vezes existe sim a tecnologia, porém as operadoras não investem o suficiente para que o sinal chegue até a sua residência como deveria chegar, com qualidade. Vou deixar aqui mais um exercício para vocês. Pesquise 3 tipos de roteadores: frequência, preço e padrão. Então, com isso a gente conclui mais essa aulinha de rede Wi-Fi, falando um pouquinho sobre o padrão E2E. Lembrando que isso aqui é mais teórico. O nosso curso ele geralmente foca mais na parte prática, como você já deve ter visto em algumas aulas. Nas próximas aulas a ideia é que a gente continue o conteúdo mais prático, mais do dia a dia, problemas que você pode ter que enfrentar e a gente quer que você solucione isso da forma mais simples possível. Então vou deixar um abraço mais uma vez. Ao fazer o exercício, mande para o e-mail que está no conteúdo dessa videoaula, né, no texto junto à videoaula. Ok? Foi um prazer. Até a próxima aula.